O comércio está aberto, aos poucos a vida vai voltando ao normal. Mas será que dá para levar uma vida como antes, sem se expor ao coronavírus? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a infectologista Simone Bonafé. Tudo bem, Simone? Oi, tudo bem? Sempre respondendo aqui as nossas questões. Sim. Simone, eu vou começar te perguntando o seguinte. Lojas abertas, já vimos desde segunda-feira que tem gente fazendo compra. E aí, pessoa infectada não sabe que está infectada, pegou numa peça ou provou uma peça, se outra pessoa pegar, contagia? Existe sim essa possibilidade, né, dela contagiar, mesmo porque é aquilo que a gente falou, o vírus ele pode ficar viável em superfícies por muito tempo. Na roupa ele fica menos tempo viável e é menos comum esse tipo de contaminação, mas ele pode ocorrer, é um risco que se está correndo, apesar de baixo ele existe. A máscara, todo mundo usando máscara, realmente dá uma segurança maior ou ainda tem risco? Então, a máscara, a gente tem que deixar bem claro assim, que a máscara de pano, ela não protege de você não pegar o vírus. Ela serve justamente de você ser uma pessoa sem sintomas, porém está transmitindo, para você não passar para outras pessoas. O que vai fazer você não se contaminar é você lavar a mão, usar o álcool gel, evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca. E a máscara ajuda bastante porque ela já cobre o nariz e a boca, né? Então, no caso, evitar de tocar os olhos. E principalmente o distanciamento social, ficar 2 metros de distância das outras pessoas. Então, é isso que vai fazer com que você não se contamine na sua saidinha, seja porque você foi no mercado, na farmácia ou mesmo no comércio. Então, a gente tem que continuar mantendo essas medidas de higiene que a gente já está mantendo há mais de um mês. Quando a gente chega num local, obviamente ninguém vai tirar a máscara, né? Que agora a máscara é necessária o tempo todo, mesmo dentro de locais privados. Eles pedem que você não tire essa máscara, a tua chance vai cair, mas as tuas mãos ainda são veículo de contaminação. E a gente tem uma coisa muito do toque, né? De pegar um produto para ver, às vezes de apoiar para subir uma escada. Esse é um outro cuidado que, se puder evitar, né? É, por isso que a gente fala que toda hora lavar a mão e álcool gel. Para justamente a gente tá esterilizando a mão, né? Higienizando essa mão para que a gente não fique com o vírus na mão. E aí depois coloque no olho, coloque na boca. Outra coisa bem importante, na hora de tirar a máscara, nunca tirar pela frente, sempre tirar pela orelha ou pelo lacinho atrás. Né? Então, a gente tem que tomar mais cuidados, porque às vezes você tira aqui pela frente e aí a sua mão contamina. Então, sempre tira a máscara, né, pelas alcinhas e lava a mão na sequência. O pessoal fala muito da importância também de se higienizar essas máscaras, né? Que às vezes a pessoa tem uma máscara e fica o dia inteiro com ela, já não resolve, né? A máscara, ela dura 2 horas e depois disso ela tem que ser trocada. Então, a gente tem que ter um estoquezinho de máscara com a gente, né? Toda vez que for tirar essa máscara, ela tem que ser guardada, por exemplo, num saquinho plástico, né? Para não contaminar o restante da bolsa, né? Ou da sacola, que você estiver levando ela dentro. Quando chegar em casa, lavar com água e sabão. É recomendado que fique um pouquinho de molho em água sanitária e consiga passar ela com ferro quente, né? Eles falam né? Então, assim, ou deixar na água sanitária ou passar com ferro quente. Não adianta jogar álcool na máscara e deixar ali. Não, tem que lavar a máscara. Outra coisa, não pode usar máscara úmida. A máscara tem que estar sempre seca para você colocar ela. Então, por isso que eu falei que a gente precisa ter um estoque de máscara. E, obviamente, não deu 2 horas, mas ela tá molhada, enfim, teve qualquer problema com a máscara, tem que trocar ela antes de 2 horas. E assim, tá com sintomas de gripe, não sabe o que é, tá se sentindo bem, não saia. Não saia de casa. E outra coisa, a máscara de pano, aí ela não ajuda esses pacientes. Esses pacientes precisam ser a máscara cirúrgica. É óbvio que se ele não estiver se sentindo bem e for para o hospital, ele vai ter que usar a máscara de pano. E chegando no hospital, eles vão trocar a máscara desse paciente por uma máscara cirúrgica que tem no hospital para esse tipo de situação. Então, assim, o ideal é quem estiver doente que realmente não pise para fora de casa. Agora, criança, como é que funciona a máscara para crianças? As crianças podem e devem usar máscara, porém, aquelas crianças com menos de 2 anos de idade ou até com mais de 2 anos de idade, mas que não consigam tirar sozinha a máscara, elas não devem usar pelo risco de sufocamento.
né? Então, assim, bebezinhos não devem ser colocados, porque existe o risco da criança se sufocar e poder até evoluir para um cenário muito pior. E aquelas crianças que você só pode dar uma máscara para criança que consegue pôr e tirar sozinha. Se o seu filho não tem essa condição, independente da idade dele, ele não pode estar usando a máscara, né? Porque pode acontecer alguma coisa pior com ele, mesmo o risco de sufocamento mesmo. O pessoal tem falado muito sobre essa história de tirar o sapato quando chega em casa ou borrifar álcool na sola do sapato. Existe alguma coisa que realmente seja o melhor a ser feito ou as duas coisas podem ajudar? Qual que é a ideia? O ideal é que você tire os sapatos na hora que chega em casa, faça uma zona suja, que a gente fala, né? Então, em uma das entradas, entrada de casa, deixar ali um local para tirar o sapato e aí depois, antes de você guardar esse sapato, você higienize ele. Então, pega álcool, passa álcool nele, limpa esse sapato antes de guardar novamente no teu armário. Se é um sapato que você usa todos os dias, você já deixa ele ali, né? Não precisa ficar higienizando para sair de novo. Mas se você for guardar no armário ou qualquer outro local, tem que ser higienizado sim, esse sapato. E dá para deixar esse sapato de quarentena também, uns 4, 5 dias ou não? Dá para você deixar e fazer, aqui é zona suja, né? Não, você pode deixar em algum local da sua casa que seja um local contaminado, digamos assim, né? Agora, o pessoal fala muito que tem encontrado muitos pais com recém-nascidos em lojas, com bebezinhos. Isso pode ser arriscado, né, Simone? Com certeza, né? Primeiro que sair com um bebê recém-nascido de casa, com ou sem coronavírus, já é arriscado, né? Eu entendo que algumas mães não têm com quem deixar os filhos e que muitas vezes tem que levar junto porque não tem o que fazer com a criança, né? Mas evitar isso ao máximo, né? A gente sabe cada um sabe da sua realidade, mas você sair para simplesmente passear e levar um bebê para passear junto não é uma boa ideia. Aliás, uma criança, né? A gente sabe que está cada dia mais difícil, a gente já está mais de um mês de isolamento, então as pessoas querem sair, as crianças, eu tenho criança em casa, eu sei a dificuldade que é para manter em casa, eles já estão bem irritados, eles já querem sair, já passou aquela fase do entendimento tá bom, não pode sair por causa do vírus, mas e agora? Esse vírus não vai embora. Então, assim, a gente entende que para a criança também está muito difícil, mas não levar, por exemplo, num comércio, né? Agora que o prefeito liberou novamente de você andar pelos parques, tudo, talvez colocar máscara nessa criança e procurar um horário que não esteja muito, muito cheio, né? Ou mesmo dar uma volta no quarteirão com a criança, mas sempre de máscara e evitar o horário de aglomeramento, né? Porque se começar todo mundo, por exemplo, ter a brilhante ideia de ir caminhar no bosque no mesmo horário, isso vai ser fechado. Então, a gente tem que entrar num acordo entre todas as pessoas. Viu que está cheio? Não vá. Né? Procure um outro horário para você ir. Assim, a gente vai ter que aprender a se ajeitando, né, aos pouquinhos. Porque essa realidade ela vai durar por um tempinho ainda. Né? Existe uma preocupação agora, principalmente com a chegada do inverno, né? Sim. O tempo esfria e aí existe um risco maior para todos. Sim, tem estudos que mostram que o vírus ele fica muito bem, ele se dissemina muito entre 8 e 10 graus. Graças a Deus não é a nossa realidade do inverno, né? Talvez a gente tenha uma semana, né? Pelo menos o ano passado, nos últimos anos a gente teve uma semana só de frio. O nosso frio, na verdade, é o verão europeu, digamos assim, né? As nossas temperaturas mais frias coincidem com as temperaturas mais altas desses países. Então, é possível que a gente não tenha o efeito que a gente viu, né, no hemisfério norte aqui no Brasil, justamente porque as temperaturas são mais quentes. Mas existe, sim, um risco porque vão chegar outras doenças respiratórias, né? E a principal doença respiratória que chega nesse período é a gripe. Por isso que é importante que todo mundo esteja vacinado, né? E até esse ano foi adiantada a vacinação para a gripe, para que todo mundo esteja protegido para diminuir a incidência de doenças respiratórias pelo próprio clima. Agora, Simone, só para a gente encerrar, é importante lembrar, comércio abriu, está tudo funcionando certinho, mas se não precisar, é melhor não sair, né? Exatamente. Se você não tiver realmente uma necessidade para estar indo, um bom motivo, é melhor que você fique em casa, porque a gente tem que entender que nós não estamos saindo da quarentena, né? Nós continuamos em quarentena, nós continuamos em isolamento, a única coisa é que a gente está aos poucos se abrindo, mas ainda é para manter todas as medidas que tinham sido mantidas até agora. E talvez agora um pouco mais de cuidado até, já que vai, né? Com certeza. Em contato com o público. Sim. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez.